Bolsonaro anda publicando umas coisinhas ali no Twitter dele ou coisa parecida. E comparações entre as benfeitorias do governo dele e o período do Lula. Ele está comparando. É muita cara de pau, né? Qual a melhoria nós tivemos? O cara destruiu os ministérios, destruiu as políticas, matou 700 mil pessoas na Covid. Qual é a... Agora, pensa que né, ele é uma sumidade, mas existe uma outra grandiosa sumidade no Brasil. Um verdadeiro gênio, que lê os jornais e entende. Eu não entendi ainda por que esse homem não possui livros e livros para nós estudarmos a doutrina dele. Ele se chama Mourão. Um homem que passou a vida toda crescendo a barriga e vestido de azeitona. O sonho dele era vestir terno e gravata. Aí ele conseguiu, virou vice-presidente da República, agora ele é senador da República. Não é interessante? Agora, como senador da República, ele virou um intelectual, porque ele está dando opiniões de que a economia brasileira está num caminho errado. O Haddad, a Tebet, o Lula, eles não entendem de economia. Teremos que chamar o Mourão, né? O Lewandowski não entende de segurança, tem que chamar o Caiado, né? E agora nós temos que chamar o Mourão. Gente, generalizou o papo da inflação, né? Como o teto, porque essa política macroeconômica, esse tripé macroeconômico, ele é uma coisa, né, que a gente já explicou aqui, já mostrou, né? Ele é um negócio, é um trambolho, né? Ele é um trambolho. Ele funciona dentro daquela perspectiva do Plano Real do Fernando Henrique. Se você sai dali, não tem sentido você ficar remetendo ao tripé. E um dos elementos do tripé é o número cabalístico da inflação. Pode ser tanto e não pode ser mais. E esse número cabalístico é previsto a cada época. Vamos, a inflação, né? Aí você tem um número, por exemplo, de previsão. O governo teve que prever. Tem que prever. 4,5. Aí a inflação acumulada deu 4,77. Tá vendo? Olha, esse governo, ele cria inflação, ele está criando inflação. Por quê? E aí vem a explicação que não explica nada. Que é a demanda. As pessoas estão comprando adoidado. As pessoas estão gastando, as famílias estão gastando. Então criamos a inflação. Porque o raciocínio é sempre o mesmo e único. É sempre a mesma coisa que a gente escuta. Inflação é inflação de demanda. Pobres que vocês ganharam Bolsa Família, o salário aumentou, a economia está aquecida, a vida de vocês melhorou, não melhorou?
melhorou, mas vocês não deveriam melhorar, vocês deviam ter economizado. Que mania de ganhar um dinheirinho e já querer gastar. O sujeito compra 2 quilos de arroz e já quer comprar o feijão. É assim que se pensa. Em outras palavras, se você gastar, vai gerar inflação, porque todo mundo sobe os preços. Vocês já perceberam que esse raciocínio não é um raciocínio? Porque a economia é feita para melhorar a sua vida. Não tem sentido você fazer uma economia para piorar a sua vida. A economia é feita para melhorar. Melhorar a sua vida é melhorar a sua capacidade de consumo. Aí o governo faz uma política para melhorar a sua capacidade de consumo. Você consome, aí os conservadores dizem que você não devia consumir porque os preços vão subir. E aí sobe para todo mundo os preços e não para mais. E não para mais. E aí vamos entrar no caos de 1980 de novo. Agora, por que não se pode escutar em nenhum minuto uma outra explicação sobre inflação? Por que sempre tem que ser essa? Ora, porque essa, né, é a inflação de demanda, é aquela que pode ser a conversa fiscal e monetária, que é só isso que se sabe pensar, né, dentro desses quadros. Como é que você resolve a inflação? Passe de mágica. Passe de mágica. Basta subir os juros. Sobe-se os juros, as empresas não investem mais, não investindo mais, elas produzem menos, tá? Produzem menos. E, por sua vez, elas não dão tanto emprego. Não dando tanto emprego, as pessoas ficam sem salário e gastam menos. Gastando menos, olha só, tendo menos crédito, tanto para as empresas como para as pessoas, para elas gastarem menos, aí desaquece a economia. Os preços caem. É interessante isso. Em outras palavras, inflação é dinheiro na praça e se combate isso tirando o dinheiro dos trabalhadores para que eles não gastem e assim eles vão morrendo, né? E os preços caem. Não é ótimo isso, gente? Em outras palavras, se você pensa assim, então a economia virou uma coisa que pode ser transportada para os jornais segundo a seguinte regra: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é isso? Agora, por que não se pode uma vez na vida, esses energúmenos desses jornalistas de economia, esse Mourão, esses babacas que ficam, né? Por que uma vez na vida eles não podem escutar o noticiário e saber de onde veio a inflação? Porque se o cara escutar uma vez o noticiário e ver de onde é que veio a inflação, qual o elemento que está subindo, porque não está subindo tudo de uma vez, pode ocorrer a ele alguma coisa que não a explicação de inflação pela demanda. Só que aí não tem passe de mágica, porque aí vai ter que fazer políticas para resolver onde é que está o problema. Não tem o passe de mágica de simplesmente subir o juro. Taxa Selic, eu subo e
acaba o crédito e ninguém consome, pronto, tá resolvida a inflação. Hã? Basta olhar um pouquinho o noticiário, porque o próprio noticiário já vem com as avaliações dos órgãos que detectam onde é que subiu o preço. E aí você percebe que não é por demanda, né? No Brasil, a gente tem sempre, ou aconteceu alguma coisa com o petróleo, ou aconteceu alguma coisa com a economia americana, ou aconteceu tudo isso, mas uma subida de preço especial em alguns cantos. E reparem como, em geral, é sempre o mesmo canto: alimento. Já repararam? Alimento. E não são todos. Ora é um, ora é outro. Bom, então vamos deixar a questão do Trump e do dólar de lado? Vamos deixar a questão do barril de petróleo de lado, até porque aí entra Petrobras e tal. Vamos só pensar nesta inflação que está aparecendo no noticiário, que é a inflação de subida de preço de alimento. Hã? Por que sobe o preço de alimento, gente? Porque o brasileiro está comendo muito? O brasileiro começou a consumir carne, por isso subiu o preço da carne? Hã? Gente, há várias explicações para a inflação, mas quando ela aponta para alimentos, no caso brasileiro, não precisa ser nenhum gênio para perceber que é inflação de custo. O preço subiu porque para produzir aquilo está se gastando mais. Então tem alguma coisa no elo da produção, na cadeia produtiva, que tem que ser atingido. Safra. Safra brasileira para a mesa. Eu não estou falando safra do agronegócio, porque o agronegócio, ele exporta. E quando ele põe na mesa alguma coisa dele, é no preço da exportação. Então, aí, meu amigo, ele mata a gente quando o preço do dólar sobe mesmo. Subiu o preço do dólar, o agro vai lá, vende em dólar e vende para nós, na nossa mesa, o correspondente. Pronto, sobe. Mas não é isso. Em várias situações é preço de coisa que não vem do agro. Não é soja, essas... não, é comida mesmo. E aí você vai olhar e você vai ver que tem dois gargalos na política brasileira que não se resolve. Ou pelo menos três. Um deles, central, gente, não era, mas agora é que o aumento de desastre climático no Brasil subiu assustadoramente. O Brasil não é mais aquele país que mostravam para nós na escola, pelo menos na minha escola, ou na escola dos seus pais. O Brasil não tem problema climático, não tem vulcão, não tem isso, não tem aquilo, né? É um paraíso. O Brasil não é mais isso, gente. O desmatamento, o descuido para com o extrativismo, criou um Brasil que tem enchente, vendaval, calor fora de hora, frio fora de hora, e gerou problemas climáticos que tirou a ordem das coisas. E isto tem influência em safra de pequeno produtor. Sou eu que estou falando? Não. São os órgãos que analisam a mudança climática e os desastres. Pode olhar os jornais.
O Brasil cresceu em desastre climático assustadoramente. Então, esse é um dado. Então, o custo da produção, né? Segundo, o Brasil tem pouco crédito para o pequeno empresário. E junto com isso, o Brasil não tem uma política de compra do pequeno empresário para criar o estoque regulador. Você faz o pequeno empresário produzir, compra dele e estoca para pôr no mercado quando o preço sobe. O Brasil não tem uma política regular sobre isso. Terceiro, o Brasil não faz um aumento do pequeno produtor, porque o Brasil não se preocupa com a reforma agrária. Ele não assenta o tanto que tem que assentar. Então não cria o pequeno produtor ou o médio produtor. Então é uma política agrária e uma política agrícola. Fora isso, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem uma frota de caminhões enormes, mas a gasolina nossa, né, o nosso combustível para botar no caminhão, então, portanto, o transporte do alimento também é caro. Se não bastasse isso, o Brasil pôs pedágio em tudo quanto é rodovia, encarecendo viagem e destruiu sua ferrovia. Então você veja que é uma inflação de custos, tem um monte de situações que precisam ser resolvidas no âmbito dos custos dos produtos. E isso tem que ser feito a longo prazo. Mas vocês sabem muito bem, né, que o Fernando Henrique privatizou tudo, aí teve 8 anos de governo Lula, teve a crise do governo Dilma e desestruturou toda a política agrícola, que poderia ter sido feita e não foi. Mas um dia tem que se fazer, porque senão fica-se a vida toda sem poder trabalhar com a inflação real, a inflação vinda dos custos de produção. Claro que tem outro tipo de inflação. Precisa ser gênio para entender que a inflação não é de demanda? Mas isso jamais vai ser falado por pessoas do mercado financeiro. Elas sempre vão bater na tecla de que o governo está gastando muito. E o governo gastando muito, ele põe muito dinheiro na praça. Aumenta preço. E o governo gastando muito, ele se vê na obrigação de subir os juros, não só para conter a inflação, mas para ele poder tornar atrativo o capital dos empresários, dos aplicadores, dos investidores. Porque se ele gasta muito, a dívida fica, né, com um ar de inadimplência. O Brasil não vai honrar os compromissos. Então tem que oferecer mais juros para eles ficarem... Só que é outra explicação babaca. Por quê? Porque se o empresário brasileiro, ele vai para onde se o Brasil não subir a taxa Selic? Ele não vai para lugar nenhum. Não tem uma taxa equivalente para ele ir. Ah, então ele vai para o dólar. Só que ele vai para o dólar até quando? Né? É um jogo de força. Por quê? Porque o Brasil tem estoque regulador em dólar para pôr no mercado e fazer baixar o dólar. Mas não baixa. Então, de novo, volta a ideia de que tem que subir mais ainda a taxa Selic. Subindo a taxa Selic, aumenta os juros, né?
E aí, ó, então vamos voltar a comprar títulos do governo. Só que eles não vão comprar título do governo. Eles querem receber só os juros e os juros são pagos pela economia que se faz no governo. A gente paga imposto, não, esse imposto não é posto a nosso favor. Ele é economizado, daí a ideia de economizar dentro do governo, né? Para sobrar dinheiro para pagar os juros, os serviços da dívida. Então a explicação da inflação casa com essa necessidade de se pagar os serviços da dívida, e isso não se fala. Você pode ver que eles não tocam nesse assunto. Perceberam, gente, que há uma outra possibilidade de a gente entender a inflação, mas só que aí, se entender por esta via, obriga-se a fazer políticas e obriga-se a pensar a médio e longo prazo. E faz muito tempo, gente. Faz muito tempo que o Brasil não pensa a médio e longo prazo. Nós começamos com isso lá atrás, quando se criou o Ministério do Planejamento nos anos 60. Depois ele sofreu uma série de destruições até desaparecer. No governo Bolsonaro praticamente desapareceu. E agora voltou o Ministério do Planejamento com a Tebet. Tem que fazer um plano para ver os nós da produção. Isso demanda tempo, isso demanda governabilidade para poder adquirir tempo. E todas as vezes que a gente está pegando o rumo, ou tem uma crise para trocar de governo, porque como a direita não ganha a eleição, ela forja crises, né? Como foi o caso da Dilma. E agora com o Bolsonaro ela perdeu, mas perdeu por pouco. A direita estava crente que ganhava. Agora eles querem, né? Eles não querem dar tempo de se pensar. Não, dá mais 4 anos para a esquerda significa que vai haver planejamento. Não. Tem que pensar em inflação. Inflação tem nada a ver com custos, nem com planejamento. Tem a ver só com a política fiscal e monetária. É parar de gastar e, se tiver inflação, sobe os juros. É só isso que eles sabem falar. Só isso. E aí os gênios, essas sumidades tipo Mourão, repetem essas coisas ditas por molecada de jornal. Molecada de jornal. O duro é quando... Eu falo molecada, né? Porque tem uns mais velhos que continuam falando isso. Mas aí como é que fala? É defeito mental e anal. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.